Vocês não me amam! Vocês não me amam! Deixe me amar! Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta do Falando de Bíblia. Isso mesmo. Um dos nossos seguidores nos enviou esse vídeo que você acabou de ver aí. O pregador se revoltou, jogou o microfone na plateia. E aí? Você já viu isso acontecer? Eu tenho reparado uma coisa que está sendo incomum, que é as palavras torpes na hora da mensagem. Isso mesmo, o famoso palavrão. É comum um pregador falar palavrão na hora da mensagem? Não. Não deve ser. Comumente fala o palavrão quem está acostumado a falar no seu dia a dia, no seu cotidiano. E aí entra um problema. Por quê? Porque alguns dos ditos pregadores estão acreditando que o púlpito da igreja parece uma varanda de bar. E não é uma varanda de bar. É do púlpito da igreja que nós transmitimos a mensagem de Deus para o seu povo. É do púlpito da igreja que nós comunicamos as verdades de Deus. É do púlpito da igreja que as doutrinas bíblicas são ensinadas. O púlpito, ele não é algo que a gente fala assim, que coisa sagrada e tal, que as pessoas fiquem naquela de que é só ali que você deve ter um bom comportamento. A sua vida deve ser pautada em uma vida para o louvor da glória de Deus. Mas o que é que está faltando? Equilíbrio. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 5, ele vai dizer que, no capítulo 5, no verso de número 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Verso 23, contra essas coisas não há lei. Olha que interessante, contra essas coisas não há lei. Quando eu estou na minha oportunidade, independente de como o público reaja, se ele quer me ouvir ou não, eu preciso comunicar a palavra de Deus. Isso eu fui chamado para fazer, comunicar as verdades de Deus. Eu não estou falando de mim mesmo, eu não estou falando do meu achismo, eu não estou falando daquilo que eu acredito que possa ser uma possibilidade. Eu preciso falar segundo a palavra de Deus, e mesmo porque eu estou diante da noiva do Cordeiro. A igreja continua sendo do Senhor Jesus. E agredir a igreja é agredir ao próprio dono da igreja. Então, eu preciso lembrar a você que, assim como eu, tem a oportunidade muitas vezes de pregar e ganha convites de outras igrejas, você precisa respeitar o pastor local que te fez o convite. Não é porque você está impaciente que você deve sair quebrando as coisas, como alguns já quebraram púlpito, outros já tacaram o microfone para o alto, outro foi embora e deixou todo mundo lá no vácuo. Não. E aí falta o que na galera? Mansidão, temperança. Está faltando equilíbrio. Vamos conversar sobre o assunto? O que você acha? Se o pregador fizesse isso na sua igreja, como seria a sua reação? Qual é a reação que você espera do seu líder quando alguém reage dessa forma? Mesmo porque o pastor que está ali todo dia, ele é responsável por aquela semeadura local. E você não sabe o desdobramento que é para um pastor local ter que pregar constantemente para aquela igreja. Como itinerante, você pode ir ali uma vez e nunca mais, como você pode voltar outras vezes. E aí você precisa respeitar o trabalho do pastor local. Porque você pode, ao invés de contribuir e colaborar, destruir toda uma semeadura que está sendo trabalhada de forma séria. E queridão, na verdade, quando alguém me envia um vídeo como esse, me faz esse tipo de pergunta, eu fico um tanto que com o pé atrás para responder às vezes. Por quê? Porque todo mundo espera que eu vá falar mal aqui do pregador itinerante. Não. O itinerante, ele é sim uma resposta de Deus para muitos locais. Estou falando de itinerante sério, que tem igreja, que é marido de uma só mulher. Né? Os camaradas malucos que saem por aí fazendo um monte de besteira.
e colocando na conta do pastor um prejuízo tão grande que depois o pastor tem que ficar lá se desdobrando para tentar reanimar o povo que ouviu aquele dito cujo pregador. Então, falta-nos às vezes em nós, os semeadores da palavra, porque nós não passamos de ruperetas, como é a expressão do grego, para remadores. Nós não somos especiais. Nós somos cooperadores desta embarcação. E para que nós não viemos a pique, não afundemos de todo, a gente precisa estar em uma mesma sintonia. Conheça a igreja que está te convidando. Procure saber qual é a doutrina. Se a igreja bate palma, se a igreja não bate palma. Se lá a igreja ela é aberta aos dons espirituais, se não é. Se é uma igreja mais reformada, se é uma igreja mais pentecostal. E aí você vai evitar problemas como esse. Fica aqui o meu carinho, a minha alegria de poder responder a um dos nossos seguidores que pediu sigilo. Meu grande abraço aí para você que está conectado na nossa programação, você que está ligadinho aqui no Falando de Bíblia, e você pode também interagir com a gente através do Instagram. Isso mesmo, @Falando de Bíblia Oficial. Lá você vai saber quem são os convidados da semana, quais são os nossos entrevistados, quais são as pautas que nós estamos realizando e poder também enviar o seu vídeo pergunta de 40 segundos, falando de onde você nos assiste, qual é a sua pergunta, e aqui nós vamos confeccionar para interagir com você o nosso vídeo resposta falando de Bíblia.